mestrado, ele, muito embora a pesquisa seja muito relevante, mas ele tem esse aspecto de preparar o aluno, o egresso, para desafios posteriores. Eu posso dizer assim, que a gente entra para defender um projeto no início, para escrever uma dissertação, mas a gente sai um ser humano diferente. Então, as minhas lembranças, as minhas vivências e experiências no mestrado em Ciências Sociais e Humanas são as melhores possíveis. Assim, tem um peso muito significativo na minha trajetória. E a experiência no mestrado de Ciências Sociais ela foi uma experiência fundamental para eu nivelar a escrita. Minha relação com o programa e com o mestrado foi esquisita, porque a gente pegou a pandemia, né? Nossa turma iniciou e terminou dentro da pandemia. E aí as aulas foram todas remotas e não teve aula presencial. Então, eu brinco muito dizendo que é um tema que está faltando, né? Teve o mestrado, mas no fim não teve, né? A experiência em si, de UERN e de programa. Foi tudo virtual, com exceção da minha defesa, que eu insisti muito para que fosse presencial. Mas a gente é tão acolhido no PPG-CIS, a gente é tão bem recebido, a gente é tão direcionado, que eu acho que você acaba se apaixonando por aquilo ali, né? A gente acaba entendendo que aquele espaço é um espaço não só democrático, mas um espaço de amor, de acolhimento, né? de direcionamento. Tudo que envolvia a nossa turma tinha-se uma expectativa um pouco especial por ser a primeira. Nós não tínhamos assim como conversar com a turma anterior para saber como era o ritmo, como era o funcionamento. Então tudo dependia de nós desbravarmos aquilo. Mesmo já tendo uma ideia de como era em outros programas, nós estávamos ali construindo aquela possibilidade, né? Construindo como os primeiros naquela turma e com aqueles professores. Nossa, eu nunca vi isso aqui em Ciências Sociais. A minha vivência no direito é outra, é ler lei, ler doutrina, jurisprudência, e não tinha nenhum contato, por exemplo, com filosofia, com sociologia, com antropologia. Como o programa é um programa interdisciplinar, eu acabei fazendo um diálogo da filosofia com a história, tentando contextualizar a abordagem filosófica dos diálogos de Platão que eu estudei, o Protágoras e o Gorgias, à luz do ambiente cultural de Atenas do século V. Então eu trabalhei a interdisciplinariedade da minha pesquisa entre filosofia e história, um pouco de sociologia também. Se eu tenho uma bagagem hoje para ter uma visão para além da minha área, eu devo isso ao mestrado. A participação pelo programa do mestrado, ela me ensinou que a gente precisa se organizar dentro do espaço que a gente está inserido. E o mestrado especificamente, né, eu costumo dizer que foi a minha melhor experiência acadêmica, isso até hoje. Né? Nesse sentido, a experiência do mestrado na parte do campo, né, de encontrar essas pessoas em situação de rua, foi muito produtiva no sentido de repensar minha relação com a vida, com a sociedade. Nós ficávamos ali interagindo, foi algo marcante, né, de experiência para além da sala de aula e todo esse preparo para naquele momento fazer o seminário, né? Sempre foi meu objetivo entrar no mestrado em Ciências Sociais, primeiro porque não tinha no tempo o mestrado em Ciências Sociais, o mestrado em Direito aqui em Mossoró, o mais perto era Natal ou Fortaleza, e o que se aproximava mais do direito era Ciências Sociais. Eu tinha muito vínculo já com o programa, porque participava de projetos como o GECOM, e aí assim foi a minha entrada. Antecipei o meu curso para entrar no mestrado. Em resumo, o PPG-CIS, de forma geral, tudo que eu vivi lá e principalmente as pessoas que eu ganhei para a vida foram um grande presente. Eu acho que o ponto-chave do programa aqui, para mim pensar a oportunidade, foi justamente eu ter me aberto para essas relações a partir da internet.
Porque a partir daí eu comecei a construir rede de relações. E a partir dali eu já criei uma convicção que era aquilo mesmo, que não existia plano B. Eu tinha que realmente fazer meu mestrado em Ciências Sociais. Essa semente de compreender o valor da interdisciplinaridade foi muito, se não lançada, mas pelo menos foi muito regada no âmbito do programa da UERN. Se eu tiver de dizer que uma categoria que para mim, na minha compreensão de mundo, se revolucionou durante o processo do mestrado, foi o sujeito, certo? A categoria sujeito, estudar o sujeito. Isso foi impressionante, porque é a partir do sujeito que você vai analisar sua posição no mundo, sua forma de estar no mundo e sua forma de falar, o que ele diz, por que ele diz, quando ele diz, como ele diz, né? E por que é possível ele dizer aquilo naquele momento. Então essas coisas, né, agora nessa entrevista aqui que eu estou relembrando, chega a estar dando uma saudade mesmo de rediscutir novamente essas coisas. Porque minha proposta hoje é tentar enegrecer o discurso, principalmente esse campo do discurso Foucaultiano, que é extremamente branco, europeu, heteronormativo. Então, no mestrado, esse foi o meu grande desafio, como enegrecer esse campo. E tudo isso, a base vem realmente do programa e do mestrado, porque foi lá que eu tive esse encontro com diversos autores que, alguns eu já conheci, outros não, como Giddens, Bauman, a Butler. No mestrado eu estudei, para minha dissertação, eu estudei bastante as questões de gênero, as relações de gênero. E aí uma das principais autoras que eu utilizei foi a Judith Butler, né? O nível de excelência lá é altíssimo. Então, às vezes, quando você está no patamar muito alto, você não tem um marco. Então, nós temos ali situações muito boas, mas o que me marcou mais foi esse sentimento de união que se formou num grupo. Foi uma experiência muito boa. Eu sempre que eu estou falando com pessoas que têm interesse em fazer mestrado, eu falo o quanto o PPG-CIS contribuiu para a minha formação, para essa formação interdisciplinar, que é realmente o que eu gosto. E eu sei que depois do mestrado eu sou outra pessoa, assim, em termos de como eu penso, o que eu quero para a minha vida. Então, eu sinto que o mestrado me deu essa visão de mundo que eu tenho hoje. E, assim, me dei muito bem com o programa, abriu muitas portas para mim. E, assim, eu costumo dizer que eu sou uma antes e outra depois do programa, né? Cada leitura que eles traziam, e eu carrego tudo isso. Então, a gente deixou alguns produtos em termos de escritos, não só a dissertação, e até hoje isso reverbera na minha atuação profissional. Então, o programa de mestrado ele entrou nesse momento, né, em que houve a oportunidade de eu pesquisar algo novo, inusitado, algo que eu estava procurando, que era a ebulição das amizades na internet. Então, tinha essa coisa da amizade feminina, das mulheres se descobrindo esse outro campo de amizades na internet. E eu decidi aproveitar a oportunidade e fiz. Chegava na sala de aula, tinha outra compreensão dos debates. Então, assim, o que mais me marcou no debate foi a interação com os colegas das mais variadas áreas, jornalistas, historiadores, geógrafos como eu, advogados como eu também, e os mais variadas áreas. Então, você colocava ali sua perspectiva de diversos olhares no mesmo tema e a gente saía dali muito, muito enriquecido. É um programa interdisciplinar que traz abordagens mais subjetivas, onde a gente trabalha a complexidade, onde eu conheci autores que na graduação eu não tive contato, abriu muitas possibilidades para o meu olhar enquanto pesquisadora, né? Então, eu me tornei uma pesquisadora mais completa. Eu digo que se o programa não existisse, eu não teria feito mestrado naquela época, porque eu não tinha condições de ir para Natal, de me manter em Natal, né? Vindo de uma família da classe trabalhadora. Então, a gente sabe como isso é difícil, né? E o fato do programa existir na nossa cidade está diretamente atrelado a toda a minha trajetória, a minha escolha para ir por doutorado, o fato de hoje eu atuar na docência, na pesquisa, e até mesmo eu trabalho também com assessoria acadêmica, fazendo correções de livros, de trabalhos. Isso também eu descobri esse talento também durante o mestrado, né? Eu sinto também que essa formação mais humanizada, essa formação interdisciplinar que foi proporcionada pela UERN como um todo, né? Não só pelo PPG-CIS, mas também por ele, me dá também essa experiência de saber com quem eu estou lidando, ou saber como falar, saber que a linguagem tem que ser o mais acessível possível para aquelas pessoas. Então, eu sinto que a minha formação da graduação e também do mestrado contribuíram muito para isso.